Vamos pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, para que nenhuma distração, nada nos perturbe nessa noite, que a gente possa ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa noite. Boa noite. Então, aquilo que a gente estava cantando na música é aquilo que o Senhor vai nos responder nessa noite. Me ajuda a prosseguir, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos, né, como prosseguir. Não sabemos de que forma, né, o que a gente precisa fazer. Então, hoje o Senhor vai nos dar uma direção. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quando, assim, nós nos encontramos com o Senhor. Tive um encontro pessoal com o Senhor. Tive essa decisão, assim, eu quero ser mais de Deus, quero buscar mais o Senhor, quero buscar mais as coisas da igreja. Né, a gente, né, toma essa decisão e a gente pensa assim, né, tá, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? E eu queria fazer aqui, já começar a fazer uma enquete aqui com vocês. Se alguém chegasse e pedisse isso pra você, né? Eu tô buscando mais as coisas da igreja, tô querendo ser uma pessoa melhor, mas eu não sei o que fazer. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo que eu preciso tomar? O que vocês responderiam? Quem aí vai dar uma... Estudar o catecismo. Estudar o catecismo é um bom caminho. O que mais? Qual o conselho que vocês dariam? Conhecer Jesus mais de perto. Conhecer Jesus mais de perto. Como? Na palavra. Na palavra, rezando. Rezando o quê? Evangelho diário. O que mais? Terço. Terço. Muito bom. Então, é isso que a gente vai descobrir hoje, né? Além de tudo isso. Porque quando a gente tem esse encontro pessoal com o Senhor, a gente toma essa decisão, né? A nossa consciência mesmo já vai nos avisando, você precisa participar da Santa Missa todos os dias, toda semana, todos os domingos, né? Você que já vai na Santa Missa todos os domingos pensa assim, não, eu preciso ir na Santa Missa mais uma vez na semana. Você começa a perceber, nossa, quanto tempo que eu não rezo um terço, preciso me aproximar mais de Nossa Senhora, preciso rezar mais o terço, rezar todos os dias. Quem já reza o terço vai tendo esse amor pelo Senhor, esse encontro mais profundo com o Senhor, e vai desejando rezar o rosário. Você vai tendo esse anseio de ler o Evangelho todos os dias, já começa a ouvir a homilia todos os dias, a ouvir mais pregações, começa a trocar seu estilo musical, vai ouvindo, deixando de ouvir músicas que falam sobre adultério, sobre traição, sobre muitas coisas da carne, começa a ouvir mais músicas católicas, né? Aí você vai caminhando. Por quê? Por que a gente vai fazendo isso? Porque a gente quer ser pessoas boas, a gente quer fazer o bem, né? E a gente sabe que esse é o caminho para mim ser uma pessoa melhor, para mim poder, né, fazer algo de bem. Eu vou reconhecendo assim, mas essas atitudes não estão tão legais, preciso mudar, vou buscar a confissão. E nós vamos, né, tudo isso vamos caminhando e vamos começando uma intimidade com o Senhor. Vamos começando um caminho com o Senhor. Mas, porém, tudo isso não é a santidade. E hoje nós vamos conhecer o caminho da santidade. Por que tudo isso não é santidade? Eu vejo as pessoas fazendo isso. Eu acho que são todas santas. Como assim? Não é a santidade. Não. Tudo isso que eu falei até agora pode ser que nos livre do inferno e talvez, né, a gente seja salvo e a gente vá para o purgatório, né? Mas como a gente sabe, né, se vocês não sabem, eu vou contar para vocês, que o purgatório é como se fosse um inferno, mas com a esperança de a gente ser salvo um dia, da gente sair de lá. A gente já está salvo, com a esperança de a gente sair de lá algum dia. Então,
se a gente começa a conhecer o que é realmente purgatório, a gente não vai se conformar com o purgatório. A gente vai desejar o céu. E é por isso que Deus trouxe cada um de vocês aqui hoje. Para que vocês saiam daqui desejando o céu. Desejando assim, não meia boca, não algo pequeno, mas algo grande. Desejando o céu, mas com a graça de Deus. Não sozinhos. Não adianta a gente querer alcançar o céu sozinhos, porque a gente não vai alcançar. Será um caminho ilusório. Então, além de tudo isso que a gente falou, né? Participar da Santa Missa, ler o Evangelho, rezar o terço. Para nós sermos uns bons cristãos, para nós sermos verdadeiros cristãos, nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos viver uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter, né, esse momento marcado com o Senhor todos os dias. Mas já vamos entender como que isso funciona. Então, a pessoa, quando ela se converte, né, antes ela tinha uma vida longe do Senhor, né, cheia de pecados, e ela decide: vou mudar de vida, né? Não vou mais cometer pecados graves, vou me converter de verdade. Aí ela começa a rezar, né? Ela toma essa decisão, ela vai para a oração. E ela vai para a oração humilhada. Ela vai para a oração falando para o Senhor: olha, Senhor, quantos pecados eu cometi, como eu ofendi o teu coração. Ai, Senhor, como eu sou um miserável. E realmente, a pessoa, ela tem essa intimidade com o Senhor. E ela consegue se conectar com Deus. Porque ela foi, né, e falou a sua verdade para o Senhor. Ela é iluminada por Deus. E por essa graça de Deus, ela se reconhece e ela consegue viver essa oração. E quando ela faz isso, dela se reconhecer, é como se uma luz iluminasse a inteligência dela, que antes não enxergava aquilo que estava errado, e faz com que ela, né, se reconheça como ela realmente é. E ela se encontra com a verdade. Então, que isso fique bem claro assim, né? Isso a pessoa viveu uma oração verdadeira, né? Ela reconheceu: não, eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu já estou me convertendo e eu coloco isso diante do Senhor. Aí ela vai vivendo isso um dia, 2 dias, e vai lá com o coração arrependido: não quero mais, Senhor, não quero mais essa vida, me ajuda, Senhor. Porém, na semana seguinte, ela se esqueceu de onde Deus tirou ela. Ela se esqueceu que ela é uma miserável. E a oração dela começa a ficar diferente. E ela começa a ir para a oração com uma certa vaidade. E ela começa assim: então, Senhor, eu estou aqui, né? O Senhor sabe, né, que mudei de vida, que agora eu estou buscando as virtudes, estou buscando ser uma pessoa melhor, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, pela pessoa que eu sou, né? E vai tendo uma oração vaidosa. E ali ela não vai ter o seu encontro com Deus, porque faltou algo, faltou um detalhe aí no meio, que é a humildade, que é o se reconhecer pecador. Ela estava fazendo tudo certo, mas aí a vaidade veio e roubou ela da vida de oração. Não, mas agora não é para tanto, né? Eu já faço tanta coisa. Eu agora já sou uma pessoa muito de Deus, então eu não preciso mais, né, lembrar dos meus pecados, não preciso mais nada, né? O Senhor sabe que eu sou, né, muito bom. E aí a gente vai começando tendo uma aridez, nada mais acontece, não tem mais consolação, uma secura assim no nosso coração, e as distrações começam a surgir, milhares de distrações, né? A gente já começa a pensar muito facilmente no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente quer, e se esquece de Deus. E a gente vai entender isso na palavra, que na palavra também aconteceu isso. E está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 e seguintes. Lucas, capítulo 18, versículo 9 e seguintes. E vocês vão entender tudo isso. Vamos desvendando esse mistério ao longo da nossa noite.
E o evangelho de hoje fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. E diz assim: Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O iniciante, aquele que deixou os pecados mortais, aquele que desejou viver uma vida diferente, ele começa a ter uma vida melhor. Porém, a vaidade pode roubar ele da presença de Deus. Então, a vida de oração, ela é um encontro entre você e Deus. É um encontro pessoal entre você e Deus. Cada um precisa viver isso na sua particularidade. Claro, a gente pode ter as orações em família, pode tudo isso, mas precisa ter essa intimidade com o Senhor, né? Esse encontro só com Cristo. E nessa oração, nós precisamos nos encontrar com a verdade. Nós precisamos nos encontrar com a verdade da palavra, precisamos nos encontrar com a verdade que é o Cristo, né? E essa verdade, ela nos libertará. Mas não quer dizer que ela não vai ser dolorida. O Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas não, ele não diz assim que ela vai ser sem dor. E quando a gente reconhece essa verdade, ela é o conteúdo para a gente ir até o Senhor. Então é preciso nós buscarmos e termos esses atos de humildade. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Esse caminho para a santidade consiste em nós entendermos o que é a humildade e como que nós poderemos ser humildes. Então, nós muitas vezes vamos rezar e a gente pensa assim: eu vou rezar e se eu pensar somente em Deus, eu vou estar vivendo a oração certa. Não, se eu pensar só em Deus, pensar em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor criou, né, na ação de Deus, pensar em Deus na palavra que eu vi agora. Não, só isso já vou estar rezando. E não é assim que funciona. Nós precisamos lembrar que nós não somos anjos. Nós somos seres humanos e tem muitas coisas dentro de nós que nos impedem de nós chegarmos até o Senhor. Impede de a gente ter essa intimidade com o Senhor. Então, antes de nós pensarmos somente em Deus, nós precisamos pensar em nós mesmos. Mas de que maneira? Nós precisamos pensar em quem nós somos à luz de Deus. Nós precisamos pensar, nos conhecermos, reconhecendo a grandiosidade de Deus e a miséria que existe dentro de nós. Porque mesmo que eu tome a decisão da conversão, de buscar mais as coisas do Senhor, a gente tira uma camada. É como uma cebola, a gente tirou a camada mais grossa, mas aí a gente tem que tirar outra camada e outra camada. E essas camadas que a gente vai tirando são os pecados e as misérias que a gente precisa ir descendendo dentro de nós. Então esse é o primeiro passo. Depois vai chegar um momento que a gente também vai encontrar algo, né, brilhante, né, um ideal dentro de nós. Mas aí é em outro passo que a gente vai dar. Então, como que eu vou ter um conhecimento básico de mim mesmo? Como que você vai ter um conhecimento básico de si mesmo? Nós temos uma memória. Vocês concordam comigo? Uma memória dentro aqui do nosso cérebro. E essa memória no nosso cérebro é ela que vai fazer com que, quando a gente vai rezar, a gente vai ter muitas distrações. É do nosso humano, do nosso cérebro, que vem as distrações, os pensamentos
né, aleatórios que a gente tem, as panelas que a gente deixou no fogão, os afazeres que eu preciso fazer, né, muitas distrações que vem do nosso humano, que vem do inimigo também, né, eu podia estar fazendo tanta coisa mais útil do que estar aqui rezando, né, todas essas coisas animais, elas vêm do nosso cérebro, né, os nossos sentidos mais baixos, né, tudo isso vem do nosso cérebro. E nós também temos na nossa memória uma imagem de nós mesmos, e é essa imagem que talvez esteja, né, nos enganando. Nós estamos enganando a nós mesmos. Olha só que absurdo isso. Então, aí eu tô lá na oração, né, eu trago minha memória, né, ativo minha memória, e aí eu venho essa imagem primeira minha, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito boa, né? Eu tô na graça do Senhor, participei da Santa Missa hoje. Nossa, eu tô 10, assim, ó, não tem nenhum problema em mim, não preciso mudar nada. Não, o que tá acontecendo, assim, é o outro que precisa mudar. É ele que tá errado, é ele que não entende, né? Mas aqui tá tudo certo. E aí a gente vai usando a nossa imaginação e a gente vai rezando para nós mesmos. E a gente se esquece. A gente foi rezar pra gente se encontrar com Deus. A gente se esquece da outra pessoa que está esperando a nossa oração. E tudo isso é uma vaidade pura que existe dentro de nós. Por isso que nós precisamos cuidar muito do nosso imaginário. Cuidar muito daquilo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. Porque aí quando a gente fecha os olhos, o que vai vir na nossa mente? Aquilo que a gente alimentou. Aquilo que está ali, que a gente passou muitos dias, muitas horas pensando. Na hora da oração a gente vai pensar naquilo. Mas junto com a nossa memória, depois, né, do cérebro, a gente tem a nossa alma. E na nossa alma, as coisas que estão na nossa alma, a gente consegue buscar elas através da memória. Então, na nossa alma, a gente encontra as verdades da luz de Deus. As verdades que nós ouvimos, que nós conhecemos. E a nossa alma, ela é capaz de nós conseguirmos ligar a nossa miséria. Nós identificarmos, né, que nós somos criatura, identificarmos o nosso pecado, e aí a gente se conecta com Deus. Quando a gente consegue tirar tudo aquilo que o nosso cérebro nos traz, e a gente deixa só a nossa alma, né? A gente vai eliminando as distrações, eliminando os nossos afazeres, as nossas preocupações, e vai ficando somente a alma. Aí que a gente começa a ter uma vida de oração. Aí que a gente começa a rezar verdadeiramente. Então, muitas vezes, se você não consegue ir para frente, se você não consegue prosseguir, é porque talvez a vaidade esteja te dominando. A vaidade pode estar me dominando também. Então, quando a gente vai fazer oração, também, né, um consolo assim, para nós, que a gente, quando descobre a nossa miséria e a gente consegue colocar diante de Deus, aí a gente não fica parados na nossa miséria, aí a gente identifica a misericórdia do Senhor. Aí a gente vai vendo a ação de Deus na nossa vida. E ali a gente vai conseguindo nos conhecer cada vez mais e conhecer essa misericórdia do Senhor, né? Que nos resgata, que a gente vai reconhecendo que se não fosse essa misericórdia, onde nós estaríamos? Né? O que nós estaríamos fazendo? Como estaria a nossa alma se não fosse essa misericórdia? Através da oração a gente consegue identificar tudo isso. Aí a gente sai da imaginação e permanece na verdade. Esse precisa ser o nosso objetivo. Não ficar ali no nosso mundo imaginário, mas ficar só com a verdade, permanecer na verdade. Então, a virtude da humildade, que a gente vai ver hoje, já estamos vendo. Ela é um caminho do temor para o amor. Nós fazemos um trajeto. Primeiro eu busco a Deus, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de que as coisas ruins aconteçam na minha vida. Então, eu vou buscar a Deus. Mas, hoje o Senhor deseja fazer com que a gente vá para outra margem. Que a gente avance para o outro lado. Que é buscar a Deus por amor a Ele. Para agradar o coração dEle. Para consolar o coração dEle. É isso que o Senhor espera de nós. E quando nós
começamos a adquirir a humildade, nós conseguimos ter um autodomínio de nós mesmos. Nós vamos vivendo uma temperança, um equilíbrio em todas as coisas. Nós vamos deixando de viver escravos do pecado e vamos nos tornando livres. Vamos encontrando uma liberdade no nosso ser, no nosso agir, no nosso falar. Nós vamos sendo livres. E a humildade, ela é chamada de caminho que conduz à verdade. Não existe outro caminho para nós encontrarmos a verdade, conhecermos a verdade, se não for através da humildade. E o Senhor, ele também fala, né? Lá em Mateus, capítulo 11, ele diz assim: tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Então o Senhor nos pede que nós sejamos como Ele, a imagem e semelhança dele, manso e humilde de coração. Então a humildade, ela vem nos trazendo essa mansidão, vem nos trazendo essa calma, essa leveza para a nossa vida. Então agora nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre a humildade. A humildade, ela é uma virtude, né? Algo que a gente vai adquirindo, mas existem alguns passos, alguns degraus que a gente vai subindo e vai adquirindo essa virtude. Então agora vocês vão receber um papel e uma caneta. Aí você que já está com a tua caneta e com o papel na mão, escreva bem em cima: 12 degraus da humildade. Você que já está escrevendo aí, pra gente não perder muito tempo, agora eu gostaria que você desenhasse uma escada de 12 degraus. Vai lá, usa a tua criatividade. Uma escada de 12 degraus. Então vamos lá. No primeiro degrau, lá embaixo, lá no último, você escreve aí: temor de Deus. Que é o nosso primeiro degrau para a gente alcançar a humildade. Temor de Deus. Lá no de baixo. Então, o temor de Deus, ele é um dom do Espírito Santo. E o temor de Deus nos ajuda a nós evitarmos o esquecimento de Deus, nos ajuda a evitar que a gente se esqueça dos mandamentos, que a gente se esqueça que existe inferno, que existe céu. O temor de Deus nos ajuda a isso. É ter um certo temor de Deus, né? Ter medo de Deus. Que aí a gente vai, esse é o ponto que faz com que a gente busque a Deus por medo do inferno, né? Então, é um respeito ao Senhor. E quando nós nos esquecemos do temor de Deus, nós nos esquecemos de ser humildes. Então, esse lembrete que a gente vai tendo, né, sobre a recordação dos mandamentos, das coisas da igreja, não é somente assim, eu me lembro, eu sei de cor quais são os 10 mandamentos, né, então eu estou temendo a Deus, né, estou me lembrando do Senhor. Não, é a gente ir um pouco a mais, a gente ir um pouco além, assim, lá no primeiro mandamento, o que eu sei sobre o primeiro mandamento? Quais são os pontos que eu sei que podem desagradar a Deus? Então é a gente não só recordar os 10 mandamentos como as crianças lá da catequese fazem, mas a gente ir além. Porque nós todos já somos adultos e precisamos ir além disso, né? E nós precisamos fazer as coisas para a glória de Deus e não para a nossa vanglória. Eu faço isso porque eu sou bom, né? Eu quero ser bom. Não, isso aí é uma glória vazia, né? Eu preciso tocar o violão, uma pregação inteira, não para mostrar que eu sei tocar violão, mas porque é para a glória de Deus. É para que o Senhor seja reconhecido. Eu vou fazer os meus serviços lá em casa e não é para, né? Eu vou limpar a casa toda hoje para me mostrar que eu sou muito caprichosa. Não, eu vou fazer isso para a glória de Deus, para que a graça de Deus se manifeste através de mim, para que a ordem revele a Deus.
não revele a mim mesma, não revele aquilo que eu faço. Eu vou fazer um serviço, né, uma obra, eu vou fazer uma obra bem feita, um serviço bem feito, né, para que eu seja, né, para minha vanglória, para me olhar e dizer, que orgulho de mim que fiz isso. Não, para a gente reconhecer a Deus, para a gente ver Deus através de toda a obra, de tudo aquilo que é material que a gente vê, que a gente enxerga com os nossos olhos. E esse ponto de nós não nos esquecermos do Senhor nos sugere que a gente faça um exame de consciência com uma pergunta. E, claro, para as pessoas mais perfeitas, né? O Padre Paulo até ele recomenda que a gente faça de manhã, de meio-dia e de noite. Mas se você lembrar de fazer uma vez no dia, já é um caminho, né? Já é um passo. E aí você se pergunta assim: aonde eu estou quando eu não estou com Deus? Aonde? O que norteia os meus pensamentos quando eu não penso em Deus? O que tem roubado o meu tempo, né? Nos meus pensamentos? Que eu perco tempo pensando em algo que não é pensando em Deus, né? Será que eu tenho pensado muito numa obra que eu preciso construir, que eu quero fazer? Será que eu estou pensando num trabalho, num estudo, né? E me esqueço de Deus, naquilo que eu quero conquistar, o carro que eu quero comprar, aquela meta que eu quero atingir, né? O que está me tirando de Deus? O que tem me tirado dos pensamentos do Senhor? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a nossa memória, que agora já, na nossa imaginário, já entrou todas as palavras que eu falei, já está aqui na nossa memória, e lembrar, não, vamos parar, calma, eu preciso me lembrar de Deus. Então, pego a minha vontade e eu puxo de volta, né? Volta pra cá o pensamento. Vamos pensar no Senhor. Vamos pensar e convidar Deus para fazer as coisas junto comigo. Então, nós precisamos fazer esse exame de consciência. O que eu tenho pensado quando eu não penso em Deus? E aí a gente já vai tendo esse desvendamento de nós mesmos. Aí quando eu vou me lembrando, nossa, hoje eu nem me lembrei de Deus. Tá, mas o que eu estava fazendo? O que me distraiu? Aí isso que você reconhece, você leva para a oração. Aí você consegue começar a rezar de verdade, no primeiro degrau. No temor de Deus, você já começa aí recebendo uma luz do Senhor. Olha, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, mas eu já vou falando, Senhor, que hoje eu não me lembrei do Senhor, eu pensei muito, Senhor, nas coisas aqui dessa terra, eu me esqueci do céu, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu me esqueci que a nossa vida aqui é passageira, porque o Senhor tem uma vida eterna me esperando. Me desculpa, Senhor, por eu ter sido tão orgulhosa, tão soberba, pensando que as coisas que eu faço são para minha própria satisfação, e eu não lembrei do Senhor, eu não agradeci a Tua graça. Então, é tantas coisas que a gente já começa a ir entendendo. Como que precisa ser a minha oração? O que eu preciso fazer nesse momento de oração? E aí, a luz da graça de Deus vai nos trazendo a verdade. Vai iluminando a nossa inteligência e vai nos trazendo a verdade que nós precisamos para aquele momento, que nós precisamos entender. Segundo degrau. Nós vamos subir no segundo degrau, que é a negação dos nossos próprios desejos. Então anota aí. Segundo degrau, a negação dos próprios desejos. Então, esses primeiros degraus, nós vamos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, a gente vai ver muito sobre a nossa vontade, né? A gente vai entender um pouquinho sobre a nossa vontade, como que a gente lida com a vontade, né? Que nos arrasta muitas vezes. Então, a negação dos próprios desejos. Nesse degrau, nós precisamos não querer seguir a nossa vontade. Nos submeter por obediência aos nossos superiores, abraçar pacientemente as coisas ásperas e duras do nosso dia. Então, você quer ser humilde? Aceite que a sua vontade seja contrariada.
E se a gente for ver, isso é muito fácil de acontecer. Então a gente tem muitas oportunidades no nosso dia para a gente conseguir viver esse degrau, estar nesse degrau, de deixar que a nossa vontade seja contrariada, de nós negar os nossos desejos, né? Talvez já tenha acontecido isso com você, assim, nossa, hoje é o dia que eu vou descansar, agora eu já terminei tudo, né? Aí pega o telefone e toca. E aí, fulano, tá em casa? Tô passando aí, fazer uma visita, preciso de uma ajuda tua, né? Ou alguém liga, hoje é feriado, vamos fazer uma lida aqui, me ajuda aqui a fazer uma mudança, a consertar tal coisa, né? Então, a nossa vontade precisa ser contrariada. E Deus nos dá essa oportunidade, né? Ele nos dá essas, né? Ou às vezes eu tenho assim, né? Tá tudo planejado, eu tô com esse script pronto, assim, né? O que vai acontecer, o que eu vou fazer, e de repente acontece algo e mó vibes, né? Acaba com os teus esquemas. Então essa é uma oportunidade, né? Você tem dois caminhos. Ou você vai reclamar e vai fazer aquilo que você foi contrariado, né? Emburrado, ou você vai colocar um sorriso no rosto e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Existem contrariedades que a gente pode negar, né? Não, eu tenho assim, não, eu quero que seja assim, vai ser assim. E existem contrariedades que a gente não tem controle, né? Que vai ser mudado e não tem o que a gente fazer. Então, é uma oportunidade. Terceiro degrau. Submeter-se por obediência. Então, a primeira, quando você nega os seus próprios desejos, é algo que você ainda tem a opção de escolher. Nesse terceiro degrau, você conseguiu subir. O segundo degrau, que a tua vontade podia escolher. Se você continuava naquele degrau, você voltava para trás. Então, no terceiro degrau, você vai se submeter aos superiores, a coisas duras do dia a dia. Então, é essa obediência mais cega, assim. E também, não só aos superiores humanos, assim, né? Mas é você aceitar, assim, talvez você tenha um problema nas suas costas, um problema no teu joelho, e aí você tem ali, faz anos que está com essa dor e você reclama. E você gostaria que fosse diferente. E você, né, fica ali naquela luta. Mas é uma oportunidade que Deus está te dando. Então, é esse aceitar que você tem um problema em algum membro do teu corpo, por exemplo, e não pode ser mudado. Então, se você aceitar, se você, por obediência, aceitar aquilo que Deus mandou, você vai estar vivendo essa prática da humildade. E também aceitar a cruz do dia a dia, assim, as coisas simples. As pequenas cruzes que a gente tem. Não ficar reclamando, não ficar se revoltando. Aceitar as coisas que aconteceram diferentes daquilo que você gostaria. É quase como se fosse o segundo degrau. Mas é um pouquinho mais intenso, assim, né? Esse terceiro degrau. Então é você se submeter por obediência e aos superiores, né? A pessoa, né? Teu chefe, né? Teu coordenador do ministério, né? Todas as pessoas, os pais, né? Se submeter aos pais. Então, tudo aquilo que, todos aqueles que são superiores, é você obedecer e aceitar isso com muito amor. Quarto degrau. Abraçar pacientemente e suportar o desprezo. Então aqui é nós suportarmos o desprezo e as injustiças dos homens. É eu me submeter nas contrariedades, naquilo que me falam. E isso vai nos remeter a gente se submeter à vontade de Deus. Então a obediência hoje ela é vista como algo para pessoas idiotas, assim, né? Por quê? Porque hoje o mundo prega que você faz aquilo que a tua vontade quer. Você não precisa se dobrar para a sua própria vontade. Você tem que fazer aquilo que você quer, porque é aquilo que vai trazer a tua felicidade, né? Quantas vezes a gente escuta falar isso? Não, mas se te faz feliz, vai, né? Mas isso não é
a nossa felicidade. Isso é o contrário, porque a nossa felicidade consiste em nós nos dobrarmos, em nós renunciarmos a nós mesmos. É ali que vai estar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então, quando nós pensamos em querer somente fazer a nossa vontade e não querer que ninguém nos despreze, não querer que ninguém seja injusto com nós, né? Aí a gente vai encontrar uma tristeza, assim, né? E não nos dobrar, assim, né? Quinto, reconhecer os próprios defeitos. Então, nesse quinto ponto, a gente vai ver as coisas relacionadas à nossa inteligência. Então, não é mais tanto a nossa vontade, mas é a nossa inteligência que vai estar em ação. Então, reconhecer e confessar os próprios defeitos, parar de se justificar, de querer ficar se explicando, mas assumir que eu errei. Eu errei e pronto, né? Ah, mas você fez errado, Vitória, você colocou as cadeiras erradas. Não, eu coloquei as cadeiras erradas porque eu achei que era assim, assim, assado, tinha que fazer, né? Ou porque fulano me mandou. Não, tá bom, tá errado. Pronto, acabou. É isso que consiste a humildade, a gente não ficar se justificando. É a gente levar a vida com maior simplicidade. Porque se a gente ficasse se justificando com tudo que a gente erra, a gente vai passar uma vida só, né, sendo chato, assim, né? E não abrindo mão, assim, do nosso querer, da nossa visão. Então, é nós reconhecermos esses erros, reconhecer que eu errei, que eu fiz errado, que eu devia ter feito da outra forma, confessar aos irmãos e também a Deus, né? A gente precisa ser humilde, assim, de se reconhecer pecador diante de Deus, como a gente já falou. Então, esse é o quinto degrau. É nós reconhecermos que a gente errou e não se justificar. Sexto degrau. Renunciar a qualquer conforto externo. Então é eu renunciar, assim, né? Quando a gente pensa assim, eu mereço o melhor lugar, eu mereço o melhor banco, uma melhor cadeira, o lugar mais quente, se achar merecedor das coisas. Então, é nós renunciarmos a isso, esse sexto degrau. Renunciar a esses confortos. Eu poderia sentar no melhor lugar lá na frente onde não pega vento, mas eu vou renunciar a esse conforto externo, eu vou sentar lá atrás, né? Deixar algum lugar mais quente para alguém que vai precisar melhor disso, né? Então é a gente não querer o melhor de tudo, né? O melhor conforto, o melhor lugar, a melhor comida, né? O melhor posto, é a gente renunciar a tudo isso. Sétimo degrau. Renunciar ao reconhecimento dos méritos pessoais. Renunciar ao reconhecimento dos méritos pessoais. O que seria isso? É matar o ego, matar o orgulho dentro de nós. Não querer ser reconhecido, ser bajulado, ser amado, ser elogiado. Não esperar isso de ninguém, né? Então, lá a gente já viu no início que é a gente não se achar assim e não esperar que alguém nos veja assim também. É a ladainha da humildade. É a gente renunciar a tudo isso, a todos esses confortos. Senão a gente também, nosso combustível vai ser sempre o elogio de alguém. E aí, se alguém não nos elogia, a gente se frustra. A gente desanima, a gente quer desistir, a gente acha que não era esse o caminho, né? Então, nós precisamos renunciar a isso para que a gente possa fazer tudo com os nossos pensamentos em Deus. Se eu fizer todas as coisas pensando em Deus e para Deus, aí o que o outro vai pensar vai ser indiferente, né? Não o que o outro vai pensar assim, tipo, eu faço o que eu quero. Mas, tipo, se o outro vai me elogiar ou não, daí é indiferente. Porque eu não estou fazendo para o outro ver que eu faço bem. Eu estou fazendo para que Deus veja.
E se eu estou fazendo para que Deus veja, é Ele mesmo que vai me dar a graça para eu conseguir fazer. Então, é esse relacionamento com Deus. Então, até agora, esses 7 foram tudo coisas que a gente faz dentro do nosso coração. Que a gente toma decisões dentro do nosso coração e ninguém vê. Ninguém sabe. Quando você não esperou por um elogio, ou quando você esperou e você renunciou aqui. Ninguém sabe quando você sentou num outro lugar que está desconfortável para você e você diz, não, tá tudo bem ficar aqui, pode ficar com o melhor lugar. Então, são coisas que a gente faz dentro do nosso coração e que ninguém precisa saber. Se eu quero que alguém saiba que eu estou fazendo, eu já não estou nesses degraus da humildade. Então, de agora em diante, do 8º até o 12º, nós vamos ver atos que serão externos. Serão o transbordar daquilo que a gente já viveu no nosso interior até agora. Então, o 8º degrau. Evitar singularidade. Evitar singularidade. Que é submeter-se a tudo na vida comum. Mas evitar singularidade vai ser mais fácil para vocês escreverem e entender. Então, o que é esse evitar singularidade? É nós evitarmos querer ser o único. Né? Nós precisamos querer ser uma pessoa normal. Não querer chamar atenção para si próprio. Não querer ser especial, diferente. Né? Aqui são pessoas que não buscam ser melhores. Mas muitas vezes elas querem parecer que elas são boas. Então, tem esses 2 pontos. Eu não quero ser diferente, mas eu também não quero buscar aparentar ser diferente. Né? Aparentar ser especial, aparentar ser melhor. Para que a gente não diga assim, mas eu não sou como os outros. Né? Que é o que fala aqui no Evangelho. O que o fariseu fez? Ele falou assim, Senhor, eu estou aqui e eu não sou como aquele outro que está aqui rezando. Então ele quis ser singular, ele quis ser diferente dos outros, ele quis se destacar. Então, não querer ser visto, né? E até tem uma frase numa santa, eu acho que é de Santa Teresinha, se eu não me engano, que diz assim, que ela é tão santa que não parece ser santa. Então, a gente não, mas eu sou uma pessoa de oração, olha, eu fiz jejum 2 vezes essa semana, nossa, e Deus me falou isso, e eu tive essa outra imagem, essa outra revelação. Não, você, e talvez isso nem seja verdade, você só querer aparentar que você é uma pessoa religiosa, mas não, né, a gente viver essa humildade, assim, né, esse silêncio, que aí é o 9º degrau, que é exercitar o silêncio. Então, existe humildade no silêncio. Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nós não podemos confundir o silêncio com timidez, com omissão ou com medo. Nós precisamos evitar o silêncio. Não, exercitar o silêncio. Então, existe humildade no silêncio. Cuidado para não confundir com timidez, com omissão, com medo. Que isso não é um silêncio humilde, não é um silêncio sadio. Mas nós precisamos cuidar para não ficar toda hora dando pitaco, dando opinião nas coisas. Mas se for pro bem de todos, ok. Né? Se você vê que não, eu preciso falar porque é uma coisa que eu estou vendo e isso vai agregar. Né? Mas precisa ver qual é a tua intenção interior. Não, eu quero falar porque eu quero que eles saibam que eu sei, que eu tenho esse discernimento aqui. Não, eu quero falar pro bem de todos, pro bem comum. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim, e buscar o silêncio nesse, né, de querer responder a todo tempo, responder a todos, né? Querer ficar dando opinião para tudo. E muitas vezes, quando a gente dá opinião para tudo, a gente não vive o que a gente opina. 10º degrau. Evitar o riso fútil. Evitar a alegria tola, também pode ser. Então, esse 10º degrau é nós não desejarmos chamar a atenção para si.
a nós não sermos escandalosos, querermos rir de tudo, né? Dar risada de tudo é querer chamar a atenção para si, né? Então não ter essa discrição, assim, né? E também essa pessoa do riso solto são aquelas pessoas que elas, tipo assim, eu tô sempre bem, eu não tenho problemas, eu estou sempre bem, eu estou sempre feliz, mas vive com um coração endurecido, com uma vaidade, assim, que não tem coragem de mostrar a miséria, de revelar assim, né? Mas eu sou assim, eu erro nisso, eu tenho essa fraqueza, né? Não reconhecem, tá? Sempre feliz, tá sempre alegre, mas é uma alegria falsa, é uma alegria mentirosa, assim, é uma alegria que quer esconder a sua verdade, quer esconder aquilo que você realmente é. E nós sabemos que a humildade é a verdade. Então, se nós querermos sempre esconder aquilo que a gente tá vivendo, aquilo que a gente realmente é, a gente vai estar sendo soberbo, assim, né? Não vai estar buscando essa virtude. 11º, ser discreto. Então, esse ser discreto, ele liga muito com a modéstia. Então, é falar em tom baixo, ser discreto nos seus atos, discreto nas suas ações. Quando você deseja falar com alguém, né, não gritar, não falar assim, né, pro outro lado do lugar, assim, né, mas chegar pra pessoa, né, ter esse zelo, assim, né, ser uma pessoa discreta. E o 12º degrau é ter sempre os olhos baixos. Ter sempre os olhos baixos é nós lembrarmos da nossa pequenez. Nós lembrarmos de que somos pequenos. Nós lembrarmos de tudo aquilo que a gente já caminhou até agora, desses degraus que a gente subiu, de todo, né, e todos esses degraus que foram subidos foram com a vida de oração, foi com essa intimidade com o Senhor, com esse reconhecimento da nossa verdade, né, com tudo isso. Então, ter sempre os olhos baixos é nós olharmos para o outro sem arrogância, sem soberba, né? Porque uma pessoa assim que tem os olhos elevados, né, tá tipo querendo mostrar superior, querendo mostrar uma autoridade, mas uma autoridade que não é sadia, assim, né? Então, é nós reconhecermos a nossa pequenez para nós agradarmos a Deus. É nós termos esses olhos baixos, assim, né? Mas olhar nos olhos dos irmãos, assim, né? Mas cuidar do olhar soberbo, né? Seu olhar de vaidade, de arrogância, assim. Então, finalizamos a nossa escada. Então, esses são os 12 degraus da humildade que nós precisamos ir trabalhando e subindo, né? E precisamos, né, depois do nosso encontro com o Senhor, depois de nós termos essa intimidade com Deus, depois de nós desejarmos assim sermos pessoas melhores, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, mas junto com a vida de oração, que esses dois serão essa caminhada que vai nos levar para a santidade. Porque se nós ficarmos somente na fé, né, somente pensando em Deus, mas não nos conhecendo, não conhecendo ao Senhor, nós ficamos parados, nós não conseguimos progredir. Nós não conseguimos caminhar numa intimidade com o Senhor verdadeiramente. E nós achamos que, não, eu sou ótimo, né? E a gente pode viver a vida inteira achando que a gente é ótimo, que eu sou muito bom, que eu já faço muito, e nos decepcionarmos lá na eternidade, né, com uma soberba, com uma arrogância grandiosa dentro de nós. Então, o mais importante, né, todos esses degraus são até o 7º degrau, que são aquelas práticas interiores. As práticas exteriores serão transbordar, né? Não adianta você viver assim no silêncio, viver os olhos baixos, você não está enraizado lá no teu coração. Aí você vai estar vivendo uma mentira, né, para você mesmo e para os outros. Então, do 7º para frente vai ser um transbordar, vai ser a graça de Deus acontecendo. Nosso esforço consiste do 1º ao 7º degrau para a gente seguir. Mas que a gente não desanime reconhecendo tudo isso, porque nós temos uma auxiliadora, que é a Nossa Senhora, né? Que ela foi a mais humilde de todas.
Ela foi aquela que mais conseguiu, né, fazer isso ao longo da vida, e ela está aqui para nos ajudar. Ela está aqui para nos auxiliar nessa caminhada de santidade, nessa caminhada que agora a gente está conhecendo. Se nós não sabemos qual é o caminho, como que a gente vai caminhar? Como que a gente vai trilhar esse caminho se nós não sabemos qual o caminho é? Então eu gostaria que você ficasse em pé, porque nós precisamos, né, rezar com tudo isso. Nós precisamos trazer ao coração do Senhor, né, toda essa verdade que eu fui conhecendo de mim mesmo, tudo aquilo que eu fui descobrindo que precisa ser mudado, todo esse caminho que talvez eu vinha trilhando de uma forma distorcida, de uma forma errada. Pode deixar as canetas em cima das cadeiras, não tem problema, depois a gente ajuda. Então, que agora você possa fechar os teus olhos e já ir pensando, assim, se perguntando: onde eu estou quando eu não estou com Deus? O que tem norteado os meus pensamentos? O que eu estava pensando até agora? O que eu tenho alimentado? Mas que você já se coloque na presença do Senhor, pedindo essa graça para o Senhor. Senhor, eu quero me reconhecer, eu quero me reconhecer de verdade. Quero descobrir quem eu sou. Porque descobrindo quem eu sou, eu descobrirei quem o Senhor é. Reconhecendo a minha miséria, eu reconhecerei a tua grandiosidade, Senhor. Essa miséria que vai se encontrar com a misericórdia. E nós pedimos, Senhor Jesus, vem em nosso auxílio. Pela intercessão da Virgem Maria, nos auxilia, Senhor, nessa caminhada que a partir de hoje eu começo a trilhar. Nessa escada que eu começo a subir, Senhor. Quero começar ali no primeiro degrau, nesse temor de Deus. Vem, Espírito Santo, e derrama esse teu dom sobre a minha vida. Esse dom do Espírito Santo que eu necessito tanto. Não me esquecer do Senhor. Quanto tempo que eu me esqueci do Senhor. Quanto tempo, Senhor, que eu venho te deixando de lado, que eu não tenho prestado atenção nos mandamentos, que eu não busco as coisas do alto. Vem, Espírito Santo, e me dá a graça desse temor de Deus, porque eu quero aprender a ser humilde. Porque eu quero aprender a viver nessa liberdade que a humildade me traz. Eu não quero mais viver nessa escravidão, nos vícios, nas minhas paixões. Mas eu quero estar contigo, Senhor. Quero me encontrar contigo, Senhor. Quero me encontrar com a tua luz. Sair dessas trevas e me encontrar com a luz. Que você vai fazendo a tua oração nesse momento. Vai falando com o Senhor lá no íntimo do teu coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, meu auxílio, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a sair desse comodismo. Eu estava parado, estava paralisado, empacado, porque eu achava que tudo que eu estava fazendo já estava bom, já era o suficiente. Já me achava com um grau de santidade.